depois que, aleluia, depois que João foi entregue à prisão, aleluia, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está próximo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Oremos mais uma vez, não vai invalidar a oração do homem de Deus, mas a minha necessidade que Deus venha me usar nessa noite. Obrigado a Deus, obrigado Espírito Santo, obrigado Senhor Jesus, pela oportunidade a qual o Senhor me dera. Agora eu preciso que o Senhor nesta noite venha, meu Pai, me dar o manto da revelação da Tua palavra. Que eu não venha nesta noite falar aquilo, meu Pai, que eu acho que devo falar, mas que o Divino Espírito Santo, o aparato do Divino, nessa noite venha falar através dos meus lábios. Te diminua eu e cresça o Senhor. Pai, três coisas lhe peço nessa noite, nessa unção, nessa graça. Primeiro, meu Pai, que pessoas venham se arrepender a Cristo Jesus e aceitá-lo como o único e suficiente da vida dele. Segundo, ó Pai, que venha haver libertação e cura divina. Terceiro, ó meu Senhor, eu peço a Ti que possa renovar esse irmão e essa irmã nos dons do Espírito Santo, e esse que não é batizado vai ser batizado nessa noite, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, a qual conduz a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, que Teu nome cresça e que eu desapareça nessa noite, no poderoso nome de Jesus. Você crê? Aleluia, senta-se e aleluia, dá uma salva de palmas para o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Mais forte porque é para Ele, mais forte porque Ele merece, porque a honra e a glória pertence ao meu Mestre Jesus. Estamos diante de uma palavra poderosa, uma palavra cheia de unção, uma palavra cheia de poder, uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. A Bíblia Sagrada me chama muita atenção, apesar de ter lido já essa passagem, o Senhor me dá uma revelação nessa noite, para o meu e para o seu coração, querido. A Bíblia Sagrada diz que, aleluia, o Senhor Jesus Cristo começou agora a fazer a obra de evangelização. Diz a Bíblia Sagrada que logo após, aleluia, de João Batista ser preso, logo após de João Batista, aleluia, estar preso e acadeado, diz o texto sagrado que o Senhor Jesus agora toma por responsabilidade de levar a obra do Pai para frente. João Batista, todos sabem quem é aquele, aleluia, a qual foi profetizado pela boca do profeta Isaías, dizendo que ele seria a voz que clamaria no deserto. Diz a Bíblia Sagrada que o primo de Jesus, chamado João Batista, agora está no deserto, e a pregação dele no deserto era: arrependei-vos, porque chegado é o reino do céu. Meu amado e meu querido irmão, o tema desse culto de hoje, desse trabalho de missão, Deus quer dizer: arrependei hoje para entrar no reino do céu. Arrependei hoje, porque tem mansão morada para todos aqueles que acreditam que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Diz o texto sagrado que todos saíam de Jerusalém e das suas províncias e circunvizinhança para estar ali junto com João Batista. Diz a Bíblia Sagrada, meu amado irmão, que quando João batizava, as pessoas acreditavam e batizavam-se para se arrepender dos seus pecados. João Batista ficou quase um ano fazendo a obra do Senhor, mas teve um dia, minha querida e meu querido, que tentaram tirar João de cena, tentaram abafar o ministério de João Batista. Diz o texto sagrado, aleluia, irmã Miriam, que quando tentaram abafar o ministério de João, lançando na prisão, entra em cena agora aquele que foi profetizado lá no Éden, que pisaria na cabeça das
que ele possa entrar. Enquanto ele estiver batendo, aleluia, e pedindo para entrar, e se você deixar entrar, ele vai fazer milagre, vai fazer coisa grande. Aquilo que você pensa é pequeno, porque os planos de Deus é maior na tua vida. Diz a Bíblia Sagrada, meu amado e meu querido irmão, aleluia, que Jesus Cristo agora começa o discipulado. Ele arruma agora os seus 12 discípulos para levar a palavra do Senhor. Ele arruma agora os seus discípulos para levar o ídolo do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, aleluia, no capítulo, aleluia, 10 e no versículo 7, é uma mensagem poderosa que o Senhor Jesus Cristo agora pega, aleluia, todos aqueles discípulos, aleluia, qual eram missionários agora, tinha primeiro passado pela parte de ser discipulada, e agora Jesus Cristo chama os seus 12 discípulos, e diz o texto sagrado que Jesus Cristo agora dá, aleluia, pastor José Rosa, para aquele discípulo poder. Para que poder? Primeiro, para expulsar os demônios. Para que poder? Segundo, para curar quem está enfermo. Para que poder? Terceiro, para quando fala Jesus Cristo salva, liberta, batiza, ainda leva para a salvação, a pessoa vem se arrepender e falar: o caminho que eu estou trilhando, ele não é bom. O melhor caminho para mim é Jesus Cristo. O melhor caminho para mim é o caminho que produz a salvação. A Bíblia diz, aleluia, Evangelho segundo escrevendo por Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, que quando Jesus Cristo chama os discípulos, aleluia, dá poder. Jesus diz para eles: eis que vos dou poder para pisar em serpente e também em escorpião. Quando Jesus Cristo diz isso para eles, eles vão para o campo missionário para fazer missão. Ah, pastor Marcelino, eles vão agora regozijando, porque agora, meu amado, eles estão fazendo a obra prioritária do Senhor. Deus não está preocupado com o carro que você quer comprar. Deus não está preocupado com a empresa que você quer entrar. Deus não está preocupado com a unção que você está preparando. Deus tem se preocupado dia por dia é com a sua alma, e é por isso que ele tem, aleluia, levantado discípulos, ele tem levantado profeta e profetisa para fazer essa obra. Quem é profeta dessa noite? Adore o Senhor. Agora ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de ser exaltado. Enquanto você está aqui adorando o Senhor, ele visita a tua família, ele visita o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, aquele que você se preocupa, ele visita nessa noite, porque ele diz: eu tenho uma obra, ela tem que ser concluída, ela tem que crescer. Jesus não preparou ninguém, Jesus não fez ninguém para morar no inferno, não. Jesus, aleluia, ele nos chamou, foi para morar numa mansão celestial. Sim, temos que comer do melhor dessa terra, temos que vestir do melhor dessa terra, mas a Bíblia diz que tudo isso é perecido, tudo isso é passageiro. Sabe o que é que não é passageiro? É a mansão celestial. Foi feita para você, foi feita para mim, foi feita para você, mas também foi feita para mim. Quando nós colocamos a obra de Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem automaticamente. Mas irmão, estou precisando de uma bênção da parte do Senhor. Está escrito assim: buscai o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas, aleluia, serão acrescentadas. Eu não sei o que você vai procurar nessa noite, eu não sei o que o teu coração tem sido ansioso, mas uma coisa eu tenho para dizer para você, meu irmão: Jesus Cristo tem algo, aleluia, muito melhor para a sua vida. Jesus Cristo tem algo especial. Se você hoje quer cura, eu tenho uma palavra profética. Jesus falou: eis que te dou poder para pisar em serpente, para pisar em escorpião, eis que te dou poder para expulsar demônios, eis que te dou poder para curar. Então seja curado nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei onde é a enfermidade, mas ele sabe, ele começa a tocar, porque ele é Deus. Quem acredita que ele é Deus, adore, exalte ao nome do Senhor. É ele que está aqui, é ele que tem que ser reverenciado, é ele que tem que ser agraciado. Amados e queridos irmãos, entenda nessa noite, porque Jesus Cristo, aleluia, escolheu os 12 para fazer essa obra missionária. Jesus estava no bom lugar. Deus já tinha mandado na face da terra milhares e milhares de profetas, e ninguém queria ouvir a voz de Deus. Eita, povo rebelde, era o povo de Israel.
arrastão. E Deus, Ele usa dessa maneira. Se não vem, mas ó, Ele usa, aleluia, aleluia, arrastão. Ele usa a rede. Mas muitas das vezes tem peixe que pula. E quando ele pula, fica difícil de pegar, até mesmo na rede e até, aleluia, na arrastão. Mas Deus também tem, aleluia, sua maneira de trabalhar. Tem uma pesca chamada pesca proibida, e ela é chamada pesca do arpão. Com arpão pega-se baleia, com arpão pega-se tubarão, com arpão pega-se golfinho, todo tipo de peixe pega no arpão. Eu descobri que quando Deus quer pegar o homem, quando não pega na rede, quando não pega no anzol, Ele usa o arpão. Sendo que, meu pastor, o arpão ele machuca, o arpão ele dói, ele passa de um lado para o outro. Toda vez que eu prego e falo sobre o arpão, aleluia, eu sinto uma unção, meu amado. Sabe por quê? Tem muita gente, aleluia, que é peixe. Deus está falando, eu quero pegar, aleluia, no arrastão. Ele não vem não. Deus fala, eu vou pegar, aleluia, no anzol. Ele diz, eu também não vou. Deus fala, eu vou pegar, aleluia, na rede. Ele diz, não quero. Então já que você não quer, eu vou te pegar na roupa. Do Bicandaraba Xandaraba, Alaba Combinaia, Subina, Roquinaraba Xandaraba Cheia, Núbia Sebe Combinara Candaraba. Me explica que mistério é esse de arpão. Vou te explicar, minha querida e meu querido. O arpão, meu amado e minha amada, muitas das vezes é uma enfermidade localizada na tua vida, a qual o médico, aleluia, manda você fazer um monte de exame e você, aleluia, não consegue detectar o que está acontecendo. Você vai, aleluia, a pressão está alta, você vai, o açúcar também, você vai, aleluia, gordura, você vai ver, aleluia, está com problema no coração. O arpão Deus usa dessa maneira. Quem disse que não? A Bíblia diz, aleluia, que Deus para abençoar na mão, aleluia, ele teve que se humilhar. Na minha, na tua vida também é assim. Temos que se humilhar perante o Senhor, temos que entender o que Ele quer em nossa vida. Aí sim, meu pastor, Ele usa o arpão. Ele fala assim, é melhor usar o arpão do que ela ir para o inferno. É melhor usar o arpão do que ele ir para o inferno. Deus só usa o arpão para aqueles que Ele ama. Deus só usa a rede para aqueles que Ele quer na sua presença. Quem está na presença nessa noite, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu deixei o secador para ser o pregador. Eu deixei de fazer a vontade para fazer a vontade do Senhor. Quem pode resistir ao Deus que criou o céu e terra? Aleluia. E eu imaginando Jesus Cristo deixando a sua glória, aleluia. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. E eu fui procurar saber qual o significado dessa palavra. Aleluia. Unigênito que quer dizer é o único do Gênesis de Deus, é o único da espécie de Deus. Meu querido e minha querida, aleluia. Deus enviou, aleluia, seu Filho ao mundo, aleluia, e morreu por todos eles, aleluia, lá na cruz do Calvário, derramando teu sangue no madeiro. É por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos o adorando. Aleluia, temos que reconhecer o que Ele fez lá atrás em nossa vida hoje. Temos que reconhecer quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus morreu, aleluia, para que o Evangelho chegasse até o meu e o teu coração. E muitas das vezes que nós somos pessoas, aleluia, que não reconhecemos, não entendemos o agir, o mover de Deus. Mas Deus, aleluia, Ele diz, eu quero salvar, eu quero trabalhar. João Batista passou, mas Jesus Cristo está aí. Jesus Cristo, aleluia, nos deixou, pastor Reginaldo, um caminho tão maravilhoso que Ele não enviou terceiro para nos falar desse caminho. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se primeiro não passar por mim. Ele disse, se conhecer a verdade, você vai ser liberto. A verdade, aleluia, ela não está na esquina. A verdade, aleluia, não está na porta de botequim. A verdade não está na boca de fumo. A verdade está em Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador de toda a alma, que se rende a Ele, diz, Senhor, eu sou necessitado de Ti, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, Senhor. Só o Senhor pode me libertar, só o Senhor pode mover na minha vida.
duvido que Deus deixou alguém nu alguma vez, deixou alguém passar fome alguma vez, até mesmo desempregado, até mesmo parado. Quando foi que Deus me enviou um corpo para te abençoar? Quando foi que Deus te deixou desamparado? Deus, aleluia, sempre te amparou, meu filho. Deus sempre te amparou, minha filha. Deus sempre te guardou. Ele não está preocupado com a tua classe, aleluia, social. Ele só se preocupa com a tua vida, com a tua alma. Mas como diz, não é por força, não é por violência, é por vontade própria e também espiritual. Se dá uma chance para Jesus, eu costumo dizer, se você dá um passo para Ele vai dar Deus para você e vai dizer: não sofra, não chora mais. Eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para dizer que sou contigo, eu vim aqui para dizer que aleluia, peleja da peleja. Eu vim dizer para você que eu estou contigo nessa batalha, nela tu não vai ter que pelejar. Essa batalha, ela é de Jeová. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele nessa noite. Ele é digno. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o Criador do céu e a terra. Se não fosse por Jesus Cristo, aleluia, primeiro ter lançado as sementes lá atrás, aleluia, deixado Deus discípulo, deixar homens e mulheres de Deus morrer, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Se não fosse Jesus Cristo, eu já tinha descido a cova fria há muito tempo, já tinha morrido há muito tempo. Quantas vezes você já pensou que ia morrer? Quantas vezes você pensou que não ia passar desse ano? Quantas vezes a tua alma ficou aflita, batida, triste? Mas todas as vezes que você se sentia assim, Deus enviava o profeta e dizia: filha, filho, não tema, eu sou o Senhor, estou contigo, eu sou o Senhor, vou na tua frente, vou quebrar os ferrolhos de ferro, vou destruir todas as barreiras que te atrapalham de chegar até mim, para entender que eu te dou vida, eu te dou graça, eu dou saúde, até na enfermidade eu te ponho de pé. Eu conheço história de pessoas que foi desenganada, aleluia, que o médico falou para ele assim: você não vai passar, aleluia, desse ano, e a pessoa já tem mais de 5 anos, prega o evangelho, prega a palavra, faz a vontade de Deus. Essa é hoje a obra prioritária do Senhor. Ele quer te levantar, Ele quer me levantar, Ele quer nos levantar para fazer a obra de missões. Quando falamos de obra de missões, eu costumo dizer, pastor José Rosa, que não é todo mundo que quer fazer. Quando você fala vamos fazer missões, tem um montão que bate no teu olho e fala: estou junto contigo, vamos lá. Aleluia. No ano de 2008, eu me lembro ali na praça, aleluia, em Santa Cruz, em frente ao Dom Pedro II, estava o pastor Josinaldo, algumas missionárias e alguns pastores. Ele tinha alguns jovens que tinham sido trucidados por Satanás, alguns jovens, aleluia, que precisavam ouvir a palavra do Senhor. E Jesus Cristo naquele dia levantou aquele jovem através da pregação do Evangelho. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos aqui, aleluia, temos que pregar a palavra do Senhor, falar que Jesus Cristo está voltando, falar que Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Aleluia! É verdade, Deus, aleluia! Obra de missão, quase ninguém quer fazer. E quando alguém quer fazer, é pouco de conta. Esse povo quer fazer para você, está louco? Estava fazendo a obra ali na onde muitos chamavam de novo, outros passavam lá, apertavam a mão e diziam: Deus é contigo, continua sendo, para não. São poucos que querem fazer a obra missionária. E quando nós falamos de missões, muitas das vezes a pessoa fala assim: eu vou para a África, vou para os Estados Unidos, vou para a Colômbia, eu vou, aleluia, para o Equador, vou para a Suíça. Meu querido e meu amado, o primeiro lugar de fazer missão é dentro do seu lar. O primeiro lugar de fazer missão, aleluia, é na tua vizinhança. O que adianta você ir para a África? O que adianta você ir para os Estados Unidos e a tua família, aleluia, está morrendo, a tua vizinhança está morrendo? O lugar de fazer missão, primeiro, começa no seu lar, começa na sua casa, no meio da tua vizinhança. Não precisa você ficar pregando, falando de
cigarro, maconha. É a paz que Cristo dá. Eu não vos dou a paz como o mundo dá, mas a paz de Cristo é para você ficar sustentado na presença do Senhor. Fazer uma obra ali. O nosso amado obreiro Aluan, o nosso amado irmão Isaac, que esteve aqui conosco, fazendo aquela obra ali na leste. Como muitos aqui. O pastor Josinaldo uma vez me chamou para estar lá em Sepetiba. E fomos para Sepetiba fazer missão. Entramos num lugar, um matagal. Só tinha uma igreja. Oh Jesus, uma igreja. Vou falar. Só tinha uma igreja. Centros eram incontáveis. Centro era incontável. Estou mentindo, meu pastor. Tinha mais centro. Sabe por quê? Muitas das vezes a pessoa, aleluia, ela confia no lenço, mas não confia no poder de Deus. Ela confia, aleluia, em outros pais, mas não confia em Jesus. Ela confia em todo mundo, mas deixa Jesus para trás. Eu vim dizer para você uma coisa: se você deixar Jesus para trás, nada na tua vida vai mudar. Mas se colocar Ele em primeiro lugar, vai haver mudança, vai haver esperança, vai haver transformação. Quem te perseguir vai passar a te seguir para servir o Cristo que você serve. A Luana estava lá na loja no dia comigo. A jovem foi buscar drogas. Ela falou. Primeiro ela me pediu para orar pelas fotos. Eu olhei para a face dela e disse assim: não faça o que você está pensando em fazer. Ela falou assim: mas eu vim aqui buscar droga. Eu falei: não sei, mas não faça, porque no meio do caminho você pode ser prejudicado. Sabe o que ela falou? Muito obrigado, pastor. Eu ia pegar para mim, minha cunhada, meu cunhado e meu irmão. Nós aqui vamos passar por muita prisão, por muito vento, por muita dificuldade, mas segundo escreveu o apóstolo Paulo, o que tem preparado para você, o que tem preparado para mim, olhos não viu, ouvido não ouviu, aleluia, chegou ao coração do homem. A cidade é santa, o lugar é celestial, aleluia. É muito bonito o piso aqui na igreja, aleluia, a Assembleia de Deus do Concerto, mas lá, aleluia, a cidade é de ouro e de cristal, e está preparado para mim, está preparado para você, está preparado para todo aquele que crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não tem salvação. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente orando pela tua vida, meu irmão. Tem muita gente orando pela tua vida, minha irmã. Você não desceu a sepultura, não foi por sorte, não. É porque Deus tem algo que está escrito, aleluia, no Salmo 91, aleluia, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O cavalo amarelo está fazendo a destruição, levando jovem para droga, para bebida, para prostituição. Sabe por que isso não acontece em nossa vida? A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Você, tua família, eu estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente, enquanto você estiver debaixo da sombra dele. A Candarábia vai te guardar. Ele vai te guardar, minha irmã. Ele vai te guardar, meu irmão. Ele vai te guardar. Mas não abuse porque Ele está te guardando, não. Há tempo de consertar, há tempo de edificar, há tempo, aleluia, de falar: Deus, eu preciso realmente da tua presença. Aleluia. Está entendendo, irmão? Mas o carro bateu ali, quase que pega ele. Que sorte, sorte nada. Tu estava debaixo das asas de Deus. Aleluia. A bala perdida passou perto de mim. Uma vez um colega meu chamado Tom, eu falo o nome dele, que ele pode ser testemunho. Ele falou que a bala de fuzil chegou perto da casa dele. Faltou um pouco, atravessou
pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, uma unção transformadora. Deus diz: eu quero renovar, porque eu preciso usar, eu quero renovar, porque tem algo diferente para acontecer. Eu quero, renove o Espírito Santo nessa noite. Esse homem reclama do poder de Deus. Não se preocupe, pastor José Rosa, a obra de Deus ela não vai parar. O adversário pode até tentar botar a mão dele, mas enquanto Deus estiver guardando a tua vida, operando ele, ninguém impedirá. Mulher de Deus, os teus projetos estão na mão de Jesus. Não se preocupa, bota a obra missionária em primeiro lugar. As coisas vão acontecer. Tira a ansiedade, a preocupação. Aleluia, será que Deus vai abrir a porta está aberta? Passa sobre ela, mas faça a obra de Deus. É verdade, Deus, aleluia! Adore ele pelo momento, se vê aqui. Adore ele, glorifica ele, exalta ele. Ele é digno. Adore nessa noite. Salmo de Israel! Foi cantado aqui: em tempo de guerra nunca pare de lutar. Você vai parar de lutar por quê? Porque se levantaram contra ti, porque tentaram puxar o teu tapete, porque tentaram parar o teu ministério. Nunca pare de lutar, nunca pare de lutar. Deus está na frente, Deus está na frente. Não, irmão, pregação de autoajuda não é comigo não. O negócio é falar que Jesus Cristo vai transformar a tua vida, vai te levar para o céu. Essa é a minha pregação. Minha mãe um dia falou para mim: o seu avô só pregava e falava de salvação. Eu acho que herdei isso dele, porque para mim não importa nada a não ser a salvação. Aleluia, vim para a presença de Deus para deixar de ser perdido e para receber salvação. Para isso, irmão, para isso. O que adianta ganhar o mundo inteiro e viver a tua própria salvação? O que adianta ganhar ouro e prata e não ter entrada no reino dos céus? Estamos vivendo dias piores na face da terra, onde o pai não respeita o filho, onde o filho não respeita o pai. Há um demônio chamado demônio da pedofilia, tem mexido com nossas crianças. E nós temos que orar, temos que pedir a Deus para enviar homens e mulheres que têm responsabilidade e prazer em fazer a obra prioritária, que é a obra de missões. Quantas crianças, aleluia, têm sofrido, quantos meninos e meninas têm sofrido, mas graças a Deus tem um povo ainda que ora. Você já pensou se ninguém orasse? Na televisão 24 horas, pedofilia, mas tem igreja que ora, tem mulher de Deus que chora, tem homem de Deus que paga preço, tem homem que fala assim: vamos subir ao monte, para quê? Para orar só pelas crianças. Vamos subir ao monte para quê? Para orar pelos desempregados. Vamos subir ao monte para quê? Para Deus libertar aqueles que estão na droga, na prostituição, na vida de lascívia, na vida derrotada. É para isso que Deus hoje está falando, que está me chamando. Para isso. Tenho 32 anos de idade. Da minha época tem poucos que são vivos. E se Deus tem me preservado até o dia de hoje, eu costumo dizer toda vez que eu prego, e de repente eu nem chego em casa hoje, que é capaz de Jesus me arrebatar. Ah, mas não é hipocrisia não. Melhor do que quem está aqui na terra está no céu, Jesus. O inferno é ranger de dentes, noite e dia. O céu é glória, o céu é adoração. Tem um hino lá que nós vamos cantar junto. Nada quer ser não. É santo, é santo, é santo, é santo. Quem vai cantar lá assim: santo, santo,